Crystal Ponies, aqui é a Laura Melipelel, e hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais sombrio, porque hoje nós vamos estar relembrando os 5 episódios mais perturbadores de MLP. Bom, como todo mundo deve saber, obviamente My Little Pony é um desenho infantil, mas e quando esses desenhos infantis às vezes passam dos limites, digamos assim? E quando eu digo isso, eu quero dizer daqueles episódios que tinham a intenção de ser assustadores e acabaram se tornando perturbadores. E é claro, alguns desses episódios aqui nessa lista eu vou estar colocando justamente porque eles me traumatizaram, mas também tem alguns que provavelmente devem ter traumatizado um público inteiro. Mas então vamos parar de mimimi e vamos logo começar com a nossa lista macabra. Número 5. A pegadinha do biscoito. Olha, falando assim, parece que esse é só um episódio normal, bobinho, fofinho, mas não, esse episódio me traumatizou de um jeito quando eu era mais nova. Bom, mas o episódio em questão se chama 28 Pegadinhas Depois, e o enredo do episódio é que a Rainbow Dash está pregando pegadinhas com todo mundo na cidade. De início as pegadinhas eram legais, inocentes, bobinhas, só que aí depois ela começou a exagerar, a ponto das pegadinhas se tornarem bem maldosas. Aí depois de várias tentativas da Pinkie Pie de fazer a Rainbow Dash parar com essas pegadinhas, a Rainbow Dash tem uma ideia, digamos, grandiosa. As Creamer Crusaders estavam distribuindo biscoitos pela cidade, ela resolveu colocar um tipo de tinta dentro dos biscoitos que fazia todo mundo ficar com a boca manchada. Só que aí, algo dá errado nesse plano, porque ela descobre que essa tal tinta que ela resolveu usar nos biscoitos transforma todo mundo em zumbis muito maníacos por biscoitos. E daí todo mundo começa a ir atrás da Rainbow Dash. Aí há umas cenas de perseguição, a Rainbow Dash tentando fugir até que ela fica encurralada. Pois por mais que tudo isso fosse armação de toda a cidade, fosse uma pegadinha contra a Rainbow Dash, mesmo assim, esses zumbis aí maníacos por biscoitos são assustadores. Bem, provavelmente você que assistiu o episódio não deve ter visto nada demais, mas agora imagina uma criancinha pequenininha assistindo isso. A criança vai crescer com trauma. Bom, mas não é só a minha opinião que importa. O que vocês acharam desse episódio? Comenta aí. Número 4. Histórias de acampamento. Bom, esse episódio eu vou admitir que eu assisti ele recentemente, mas mesmo assim foi o suficiente pra eu ficar com um pouquinho de medo. Mas o episódio é o seguinte, a Harriet, a Applejack e a Rainbow Dash mais as Creamer Crusaders vão acampar. Só que, de noite, como não podia faltar, elas começam a contar histórias de terror. Só que a Rainbow Dash, esse poço de responsabilidade que a gente conhece, começa a contar a história de uma pônei bem velhinha que morava na floresta e que perseguia os outros pôneis tentando achar a antiga ferradura dela. Bom, claro que essa história não tem nada demais, mas a Escuta-Lu fica morrendo de medo dessa história. E naquela mesma noite, ela tem um pesadelo em que essa pônei está perseguindo ela nos seus sonhos. Mas pra impressionar a Rainbow Dash, a Escuta-Lu resolve guardar segredo sobre esse medo dela. Só que não tem jeito, ela tava muito apavorada. Ela começou a ficar sem dormir, ela começou a ficar com medo de tudo. Aí no final a Rainbow Dash descobre o que tá acontecendo e vai lá ajudar a irmã dela. Só que o episódio em si não é assustador, mas sim, essa pônei aí da floresta, meu Deus, eu fiquei com medo dela quando eu era mais nova. Número 3. Clones. Agora, vamos falar de um episódio mais recente, da 8ª temporada. O nome do episódio em questão é As 6 Malvadas, como veio aqui pro Brasil. E nesse episódio, a Chrysalis se finge de uma fotógrafa pra conseguir um pouco da crina de cada Mini Six, pra assim ela conseguir criar clones perfeitos pra destruir elas. Só que, como é a Chrysalis, obviamente os clones não deram certo. E elas são tudo versões meio que malvadas das Mini Six. Bom, o episódio em si não tem nada demais, porque é basicamente só essas clones das Mini Six brigando entre si. Só que, o que é assustador e bizarro nesse episódio é o final dele. Porque mais pro final do episódio a Chrysalis tenta acabar com as clones que ela mesma fez, mas graças à árvore da amizade elas acabam sendo derrotadas. Só que a cena final das Mini Six malvadas é muito perturbadora, porque elas começam a derreter. Se eu não me engano, eles tiveram até mesmo que censurar essa cena de tão bizarra que é. Eu vou colocar aí um trechinho bem rapidinho aí pra vocês verem, pra vocês terem uma ideia de quão bizarro é isso. Sinistro, né, gente? Número 2. O Castelo Assombrado. Bom, de todos esse aqui é o que eu acho mais bizarro, mas mesmo assim ele ficou em segunda posição. E o nome do episódio é O Castelo, sim. Só O Castelo mesmo, que é o nome que veio aqui pro Brasil. Nesse episódio, a Toilette resolve fazer uma pesquisa num antigo castelo abandonado no meio da floresta.
Mas daí as Mini-Six começam a chegar nesse castelo sem a Toilette saber. Porque à medida que as Mini-Six vão chegando no castelo, elas não têm a menor ideia que já tem gente no castelo, que no caso são as outras personagens. Por exemplo, quando a Harriet e a Fluttershy chegaram no castelo pra mexer em uma tapeçaria, elas não sabiam que a Toilette estava lá. E quando a Apple, o Jack e a Rainbow Dash chegaram, elas não sabiam que a Harriet e a Fluttershy e a Toilette também estavam lá. Então, deu pra entender, né? E daí elas vão lá, ficam presas dentro do castelo, aparece a Piggy Pie tocando piano. Ai, sério, gente, eu achei essa cena engraçada, mas o resto do episódio é bem perturbador. Número 1. Pinkie Pie maluca. Bom, esse episódio aqui é considerado por vários fãs como o episódio mais bizarro da série e eu não posso discordar, esse episódio é realmente muito bizarro. E eu já falei dele diversas vezes aqui no meu canal, mas vale a pena falar mais uma vez. Nesse episódio, a Pinkie Pie descobre que as amigas dela estão inventando desculpas pra não ir nas festas dela. E aí, por causa disso, ela entra em um tipo de paranoia e começa a fazer festas de aniversário para objetos inanimados, como um saco de farinha, um balde cheio de rabanetes e mais uns outros objetos. Aí, por causa disso, gente, esse episódio, a Pinkie Pie fica maluca. Porque ela começa a conversar com os objetos, ela começa a se sentir inútil, começa a falar que ela é uma péssima amiga, achando que as amigas dela odeiam ela. Só que, na verdade, elas só estavam planejando uma festa surpresa pra Pinkie Pie e tudo termina bem. Só que, graças a esse episódio, um montão de gente começou a criar várias teorias sobre a Picamena. Eu já expliquei isso no vídeo do meu canal e eu recomendo você ir lá assistir pra entender melhor essa história. Mas então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações porque isso me ajuda bastante. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Tchau, até os próximos vídeos. Aí, a propósito, comenta aí qual é a sua lista de episódios mais bizarros de MLP, eu leio todos os comentários. Agora sim, tchau!